quarta-feira, 18 de maio de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Queremos, antes de iniciarmos a leitura da biografia de Allan Kardec, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui, do privilégio da vida, o privilégio da saúde, o privilégio de poder encontrar amigos, e promover os estudos de Allan Kardec. Quero também agradecer a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecer aos amigos espirituais que colaboram no nosso dia a dia, ofertando-nos o melhor caminho, a melhor oportunidade de poder conversar com novas pessoas e transmitir a alegria, transmitir o humor e transmitir boas novas. Estamos lendo a biografia de Allan Kardec, do livro O que é o Espiritismo? Estamos dando continuidade na leitura, uma vez que paramos na página 22 e vamos até a página 26. A primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos. Eu sabia perfeitamente que Lyon os contava em grande escala, mas estava longe de imaginar que o número fosse tão considerável. Por quê? Porque é por centenas que eles se contam, e em pouco tempo, eu espero, já se não poderão contar mais. Se, porém, Lyon se distingue pelo número, não o faz menos pelas qualidades, o que ainda vale mais. Por toda parte, não encontrei senão espíritas sinceros, compreendendo a doutrina sob seu verdadeiro ponto de vista. Há, meus senhores, 3 categorias de adeptos. Uns que se limitam a crer na realidade das manifestações que procuram, antes de tudo, os fenômenos. O espiritismo é simplesmente para eles uma série de fatos, mais ou menos interessantes. O segundo, vem outra coisa neles além dos fatos. Compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Para eles, a caridade cristã é uma bela máxima e nada mais. Os terceiros, finalmente, não se contentam de admirar a moral, praticam-na e aceitam-lhe as consequências. Bem convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitar esses curtos instantes para marchar na senda do progresso que lhe traçam os espíritos, empenhando-se em fazer o bem e em reprimir as suas más inclinações. As suas relações são sempre seguras, porque as suas convicções os afastam de todo o pensamento do mal. A caridade é, em toda ocasião, a regra de sua conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Pois bem, meus senhores, eu vou-lo digo com satisfação. Ainda não encontrei aí nenhum adepto de primeira categoria. Em parte alguma vi que se ocupassem do espiritismo por mera curiosidade. Com frívolos intuitos por toda parte, o fim é grave, as intenções são sérias
e a crer no que me dizem, há muitos da terceira categoria. Honra, pois, aos espíritos lioneses, por terem assim entrado largamente na senda progressista, sem a qual o espiritismo não teria objetivo. Esse exemplo não será perdido, terá suas consequências, e não é sem razão. Eu o vejo que os espíritos me responderam no outro dia, por um dos vossos médios mais dedicados, posto que dos mais obscuros, quando lhe exprimia a minha surpresa. Aspas. Por que te admiras disso? Lyon foi a cidade dos mártires. A fé aí é vivaz. Ela fornecerá apóstolos ao espiritismo. Se Paris é a cabeça, Lyon será o coração. Fecha aspas. Essa opinião de Allan Kardec sobre os espíritas lioneses de sua época é para nós uma grande honra, mas deve ser também uma regra de conduta. Devemos esforçar-nos por merecer com esses elogios, aprofundando por nossa vez as lições do Mestre e, sobretudo, conformando com elas o nosso proceder. Noblesse oblige. Diz um adágio, saibamos nos recordar sempre disso e conservar alto e firme o estandarte do Espiritismo. Allan Kardec, porém, não se contentava em atirar flores sobre nossos companheiros. Dava-lhes, sobretudo, sábios conselhos, sobre os quais, por nossa vez, deveremos meditar. Aspas. Vindo dos espíritos, o ensino, os diferentes grupos, tanto como os indivíduos, se acham sob a influência de certos espíritos que presidem aos seus trabalhos ou os dirigem moralmente. Se esses espíritos não se acham de acordo, a questão está em saber qual é o que merece maior confiança. Será evidentemente aquele cuja teoria não pode provocar nenhuma objeção séria. Em uma palavra, aquele que em todos os pontos dá maior número de provas de superioridade. Se tudo nesse ensino é bom, racional, pouco importa o nome que toma o espírito. E a esse respeito, a questão de identidade é inteiramente secundária. Se sob um nome respeitável, o ensino peca pelas qualidades essenciais, podeis imediatamente concluir que é um nome apócrifo e que é um espírito impostor ou galhofeiro. Regra geral, o nome nunca é uma garantia. A única, a verdadeira garantia de superioridade é o pensamento, é a maneira por que é ele expresso. Os espíritos enganadores tudo podem imitar, tudo, exceto o verdadeiro saber e o verdadeiro sentimento. Acontece muitas vezes que, para fazer adotar certas utopias, alguns espíritos fazem alarde de um falso saber e pensam em impô-las, escolhendo no arsenal das palavras técnicas tudo o que pode fascinar aquele que é facilmente crédulo. Eles têm ainda um meio mais certo, é afetar as exterioridades da virtude, com o auxílio das grandes palavras: caridade, fraternidade e humildade. Esperam fazer passar os mais grosseiros absurdos, e é o que acontece muitas vezes, quando se não está precavido. É preciso, pois, evitar ou deixar-se seduzir pelas aparências, tanto da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Ora, eu o confesso, aí está uma das maiores dificuldades, mas nunca se disse que o espiritismo fosse uma ciência fácil. Tem seus escolhos, que se não podem evitar senão pela experiência. Para escapar à cilada, é preciso, antes de tudo, fugir ao entusiasmo que cega, ao orgulho que leva certos médiuns a acreditarem-se os únicos intérpretes da verdade
É preciso que tudo seja friamente examinado, maduramente pesado, confrontado. E se desconfiamos do próprio julgamento, o que é muitas vezes mais prudente, é preciso recorrer a outras pessoas. Segundo o provérbio, que 4 olhos veem melhor do que 2. Só um falso amor próprio ou uma obsessão podem fazer persistir em uma ideia notoriamente falsa o que o bom senso de cada um repele. Fecha aspas. Eis os conselhos tão sábios e tão práticos dados por aquele que quiseram fazer passar por um entusiasta, um místico, um alucinado. E essa regra de conduta estabelecida no começo ainda não foi invalidada, nem pela observação, nem pelos acontecimentos. É sempre a vereda mais segura, mais prudente, a única a seguir por aqueles que se querem ocupar do espiritismo. Allan Kardec trabalhava então em O Livro dos Médiuns, que apareceu na primeira quinzena de janeiro de 1861, editado pelo Sr. Didier e Companhia. Livreiros, editores. O mestre expõe a sua razão de ser nos seguintes termos na Revista Espírita. Fruto de longa experiência e de laboriosos estudos nesse trabalho, procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. De acordo com os espíritos, contém a explicação teórica dos diversos fenômenos, bem como das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Não obstante, sobretudo a matéria relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade, mereceu de nossa parte uma atenção toda especial. O espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldade do que geralmente se pensa, e os escolhos aí encontrados são numerosos. É isso que ocasiona tantas decepções aos que dele se ocupam, sem a experiência e os conhecimentos necessários. Nosso objetivo foi o de prevenir contra esses escolhos, que nem sempre deixam de apresentar inconvenientes para quem se aventure sem prudência por esse novo terreno. Não podíamos negligenciar um ponto tão capital, e o tratamos com cuidado que a sua importância reclama. O Livro dos Médiuns é ainda o vade-mecum de quantos se querem entregar com proveito à prática do espiritismo experimental. Nada apareceu de melhor nem de mais completo nessa ordem de ideias. É ainda o mais seguro guia de que nos podemos servir para explorar sem perigo o terreno da mediunidade. No ano de 1861, Allan Kardec fez uma nova viagem espírita a Sens-Macon e Lyon e verificou que em nossa cidade o espiritismo atingira a maioridade. Vamos encerrando por aqui e deixando para uma próxima oportunidade a continuidade da biografia de Allan Kardec. Quero agradecer a você, amado amigo, pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários. Seus comentários, como já disse outras vezes, é muito importante, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais para uma possível melhora desse nosso pequeno trabalho. Fique com Deus e que Deus, com sua infinita bondade, nos mantenha na sua paz. Até lá, que seja breve.